Nós já estamos de volta aqui com as nossas atividades para o sexto painel do nosso evento, que tem como tema central redução da litigiosidade tributária por meio da solução consensual. Mediadora neste painel, doutora Rita Dias Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional. Presencialmente, nós temos aqui neste painel o doutor Marcos Lívio Gomes, doutor em Direito Tributário pela Universidade Complutense de Madrid, professor associado de Direito Tributário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Associate Research Fellow da Universidade de Londres. E também a presença da desembargadora federal, doutora Carmen Silvia Lima de Arruda, doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense e PhD em Direito Público pela Universidade de Pávia, Itália. Nós teremos virtualmente as presenças do doutor Edivaldo Brito, doutor em livre docente em Direito pela Universidade de São Paulo e professor emérito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também virtualmente, doutora Annelise Almeida, procuradora-geral da Fazenda Nacional. Com a palavra moderadora deste painel, doutora Rita Dias Nolasco. Olá, bom dia a todos e a todas. Uma grande alegria estar aqui nesse evento que está sendo tão lindo a respeito da Justiça Conciliativa, instituição da Justiça Conciliativa pelo Poder Público. Tivemos um brilhante painel hoje pela manhã, com desembargadoras que são verdadeiras referências nessa área de conciliação, de melhores práticas, de resolução de conflitos. E agora eu tenho a honra de mediar esse painel com a minha procuradora-geral da Fazenda Nacional, minha chefe, doutora Annelise Almeida, e o querido professor Edivaldo Brito, que infelizmente não puderam estar aqui conosco presencialmente, mas estão online. E como foi dito pela manhã aqui pela desembargadora Daldice, nós temos que viver inspirados por pessoas que são nossas referências. Então, eu tenho o privilégio de estar num painel com pessoas que me inspiram e que são realmente minhas referências. Doutora Annelise, professor Edivaldo, doutor Marcos Lívio Gomes, desembargadora Carmen Silvia. É uma grande honra para mim estar aqui para ouvi-los e para podermos contar com seus valiosos conhecimentos e experiências. Eu queria dizer que esse evento ele tem como foco, né, as melhores práticas então, de solução de conflitos com a participação das partes em todas as áreas. Nós pudemos ontem ver a atuação gigante da AGU na institucionalização da justiça conciliativa. Tivemos a participação de todas as nossas unidades, a doutora Clara, que é da Procuradoria-Geral da União, o doutor Leonardo Chechel, que é da Procuradoria Federal, o doutor Luiz Carlos, que é da consultoria. Então, nós vimos o quanto a AGU tem atuado na conciliação, na busca pela solução mais efetiva, compreendendo melhor o conflito, suas circunstâncias, suas nuances, possibilitando aí uma participação mais próxima das próprias partes, da situação, né, que podendo contribuir com a construção da melhor solução para o caso. Então, fomentar hoje a resolução consensual dos conflitos tem sido uma missão do poder público, tem sido uma missão da Advocacia Geral da União. Aproveito aqui também para agradecer pessoalmente ao doutor Luiz Carlos Souto, nosso diretor nacional da Escola da AGU, a querida doutora Lilian também, da Câmara de Conciliação aqui da Fiesp, do Ciesp, com quem a gente compartilha aí a dura organização de um evento como este, mas que nos deixa tão gratificante, né? Então, só terminando aqui a nossa introdução, já há muitos anos, né, que vem se construindo essa institucionalização da justiça conciliativa, desde a resolução 125 do CNJ, e também está hoje como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável,
definidos pela ONU a serem atingidos até 2030. O chamado Pacto Global da ONU está entre os objetivos promover o bem-estar para todos e promover uma sociedade pacífica e inclusiva. Então, a pacificação através da solução consensual é um grande objetivo, um grande desafio a ser alcançado. Certamente, a implementação dessa nova cultura de pacificação dos conflitos, seja de grande, médio ou pequeno porte, é um passo fundamental para atingir os objetivos das Nações Unidas, com mais escuta, mais diálogo, mais tolerância, mais compreensão, mais diversidade, mais respeito, mais cooperação e mais harmonia. Então, uma grande honra estar aqui, e desde já, então, eu passo a palavra para o querido professor Edivaldo Brito. Muitíssimo obrigada pela sua participação, professor. O senhor é uma fonte de inspiração para todos nós. Uma grande honra contar com a sua participação aqui. Passo a palavra. Cumprimento a professora Rita Nolasco, a quem devo uma demonstração sempre de afeto. Lá nos idos, sei lá quando, professor da Universidade Mackenzie, ela sempre dadivosa nos fez uma gentileza sobre um livro extraordinário que ela escreveu para os alunos do Mackenzie daquele tempo. Até hoje lhe agradece. E eu continuo agradecendo pelas suas gentilezas comigo. Cumprimento a doutora Annelise, com quem tenho uma relação de grande respeito pela sua capacidade, pela sua atuação. A desembargadora, portanto, Carmen, eu também cumprimento. E ao meu querido amigo Marcos Lívio, estamos juntos novamente. Veja, eu tenho pouco tempo, então, se o Congresso é de institucionalidade, institucionalização da justiça conciliativa pelo poder público, eu entendo que vai além da possibilidade simplesmente da judicialização. Eu entendo que o poder público, não só nessa temática, envolve o legislativo e o judiciário, mas, sobretudo, o executivo. E aí coloquei aqui como um subtema os aspectos jurídicos dessa redução de litigiosidade tributária por meio de soluções consensuais. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o conhecimento que temos da justificativa da Lei 13.988, o conhecimento que temos é que essa justificativa tomou como referência o oferecimento de compromisso, aquele tal de Offer in Compromise, dos Estados Unidos. Nesse caso, queríamos que sintetizar em que consistiria lá esse instituto, vamos chamar assim, que é o de um compromisso que atende aos melhores interesses do fisco e do contribuinte. Imaginemos, então, que para isso no Brasil nós temos obstáculos. Lá, a questão é bem típica do sistema jurídico que eles têm, que é o sistema da common law. Nós não, nós temos um sistema extremamente burocratizado, né? O sistema da civil law é realmente complicado para importarmos alguns dos institutos do direito norte-americano. E aí vem aquela história que um baiano, quer dizer, um governador da Bahia, que foi ministro das Relações Exteriores, embora baiano não fosse, mas é muito querido aqui, a sua memória é muito cultuada, Juracy Magalhães, que dizia que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. A resposta é não. Apesar de ser um correligionário dele, ainda menininho, com 16 anos, eu nunca aceitei esta frase.
E não é bom porque nós não temos as facilidades da common law. Aí eu vou listar, no tempo que me é assinado, obstáculos jurídicos para isso. Em primeiro lugar, nós cultuamos o juízo de oportunidade e conveniência. Segundo, nós temos presente a tal da indisponibilidade do interesse público. E, em terceiro lugar, nós temos a isonomia que preside, portanto, as relações fisco-contribuinte. Juízo de oportunidade e conveniência. Conduta, se quisermos ser mais precisos, procedimento que se atribui à administração pública, direi, à administração pública tributária. Difícil contornar. Além do mais, o brasileiro tem sempre uma mania de achar gosto ruim em qualquer das coisas dessas que são feitas entre partes que são o particular e o poder público. Sempre acha que uma solução ali encontrada tem um sentido de uma irregularidade. Esse mal precisa acabar. O outro, que é a indisponibilidade do interesse público, eu fui procurador da Universidade Federal da Bahia, procurador-geral, antes de ser procurador-geral, era procurador de campo, e ia para as audiências. Morria quando o juiz virava e disse: há alguma possibilidade de conciliar? Eu respondia já de modo extremamente decorado: Excelência, a indisponibilidade do interesse público me impede de conciliar. Às vezes em favor da administração, o que era de doer. Então, precisamos contornar esses obstáculos. Mas o pior deles, vamos buscar, talvez, no princípio constitucional da isonomia. Me permite ler esse princípio rapidinho, porque eu tenho um trabalho escrito pela mão do professor Ives Gandra, que coordenou isso há uns 30 anos atrás, de uma interpretação desse parágrafo primeiro do artigo 145. Vejamos que ele diz assim, porque eu estou tratando aqui da capacidade contributiva, que para mim é um corolário do princípio da isonomia. Ele diz assim: sempre que possível, os impostos serão, etc., 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 facultado à administração, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, aí vem identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, eu só posso aplicar o princípio da isonomia se eu tiver em conta a capacidade do contribuinte. E aí, eu terei que fazer um exame de cada qual dos contribuintes. Eu me recordo que em 1991, nenhum dos meus companheiros de mesa tinha nascido, eu já tinha sido advogado aqui contra o IPTU de Salvador e consegui no tribunal, por unanimidade, que decidisse que o lançamento do IPTU teria que ser feito individualmente por imóvel. Para quê? Para conciliar a capacidade do contribuinte. Contornei sempre a ideia de que o IPTU é um imposto real, tenho textos escritos sobre isso. Então, esse princípio que está no parágrafo 1º do artigo 145 vale para todas as hipóteses. Vejam só, se eu desdobrasse, senhora desembargadora Carmen Silva, se eu desdobrasse como magistrado esse princípio em cada pessoa, eu teria resolvido o problema dessa questão que estamos discutindo, que são as soluções consensuais. Eu chamaria o cidadão como juiz e diria: eu quero identificar as suas características pessoais para atender ao parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Portanto, para mim, o princípio constitucional da isonomia não é obstáculo, muito pelo contrário, é solução para essa questão consensual.
Mas vamos, então, para o terceiro aspecto do que eu quero falar, que é o último deles. Soluções consensuais. Então, o Brasil conhece como solução consensual a transação. O Brasil conhece, que poderia ser adotado em termos tributários. A mesa anterior eu vi como estava sendo discutido um assunto importantíssimo da mediação, etc., etc., mas eu quero entrar no que está no Código Tributário Nacional. Então, eu encontro a transação. Aí eu pergunto, por que não os negócios jurídicos processuais do artigo 190? Eu não posso, porque sob a lavra do ministro Salomão, no CNJ, nós temos um RES em que Sua Excelência, corretamente interpretando o artigo 190 do Código de Processo Civil, ele estabelece que é impossível, nesses tais interesses indisponíveis, entrar essa questão. Ele não diz diretamente, mas eu tiro a interpretação por causa desse RES. Se der tempo, eu voltarei a isso só para mostrar qual foi o número desse RES. Mas vou eu. Negócios jurídicos processuais estão fora de cogitação. O máximo que eu posso fazer, em homenagem, portanto, a uma magistrada ilustre que está à mesa, o máximo que eu posso fazer é, num acordo que eu tenha celebrado perante o magistrado, eu fazer a execução da decisão que se tiver aí em função de um acordo. Tantas soluções consensuais levam-me, ao meu entender, eu vou ouvir os demais participantes, apenas à transação. Aí eu vou para a transação no artigo 171 do Código Tributário Nacional. E lá eu encontro já um impedimento, lamentável impedimento. Se nós queremos ter soluções consensuais, vamos alterar o 171, que ele diz aqui que a transação importa em terminação de litígio para a consequente extinção do crédito tributário. Ora, se eu abro o Código Civil, com o qual trabalhei anos a fio na gloriosa Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, 20 e tantos anos professor de Direito das Obrigações, hoje fazendo tanta atualização da obra de Orlando Gomes, eu vou ver que o artigo 840 diz: é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. O Código Tributário Nacional só me permite terminar. Gente do céu, se eu examinar no direito comparado, vou encontrar no direito italiano o tal do concordato tributário. O concordato tributário é semelhante, não é igual à nossa transação, mas é igual à transação de direito privado. Por que eu não posso sentar com o administrador tributário e estabelecer bem claramente isso? Sabe por quê? Porque as nossas normas, as nossas leis, são sempre gerais e abstratas no particular. E como elas são gerais e abstratas, elas não se adequam a essa regulação que eu falei do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. Por quê? Porque eu nunca posso dispor do chamado interesse público. Eu nunca posso ter, como administrador tributário, a possibilidade de criar a oportunidade e a conveniência do interesse público no caso específico de cada contribuinte. Pois bem, eu teria que ter como solução, até para essa referência que se fez a essa oferta de compromisso tirada do direito norte-americano, eu teria que dar permissão de discricionariedade às nossas autoridades administrativas fiscais. Eu tenho um caso rapidinho, que estou estourando o tempo. Minha querida Procuradora-Geral, Annelise, fui a juízo para uma casinha que eu tenho aqui na ilha de Itaparica, consegui mostrar que ela não estava na pré-amar média de 1900, 1800 e não sei quanto, aquela história toda. O juiz dá a decisão, inventaram que tinha uma faixa de 1 metro que não poderia ser considerada como fora do domínio da União, ganho
O procurador da Fazenda Nacional aqui não recorreu, transitou em julgado, o domínio da União emite uma cobrança de R$ 1.000 e poucos contra mim. Isso é um absurdo. Então, aí está, portanto, a necessidade de integração também. Então, a litigiosidade vai continuar. Eu não estou entre fazer uma petição ao procurador aqui para pedir a ele, ver se ele bota esse tal de juízo de oportunidade e conveniência em voga, no meu caso, ou ir ao juiz novamente abrir um processo judicial, e aí, desembargadora, tome-lhe processo, e a mesa anterior estava reclamando isso, condenando os advogados, pelo que eu entendi. Eu não aceito a condenação para advogado, entendeu? Porque os advogados só queremos a defesa do interesse da sociedade. A mesa anterior estava sentada uma das maiores alunas que eu já tive aqui na Universidade Federal da Bahia, a desembargadora Daldice Almeida. Faço agora as homenagens a ela, uma das melhores alunas que eu já tive nesses 50 e poucos anos de magistério na Universidade Federal da Bahia. Portanto, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos regular, primeiro, permitir essa discricionariedade que eu estou reclamando. Segundo, que mesmo as leis sendo gerais e abstratas, que nós tenhamos desdobramentos que se adequem a uma regulação desse parágrafo do artigo 145 da Constituição, a fim de que nós possamos identificar cada contribuinte. Terceiro, uma regulação do artigo 171 do Código Tributário Nacional ou uma alteração para permitir a prevenção dos litígios. E quarto e último, meu caro Marcos Lívio, meus parabéns públicos pela condução sua quando nos dirigiu a todos, e fomos muitos, com a liderança da nossa ministra Regina Helena, para aquelas alterações da legislação tributária. Lembra-se, meu caro amigo, que a minha participação só tinha um sentido, que era entender que muitas das regras deveriam ter uma integração de todos os entes federados. O caro amigo se lembra que fui vitorioso nisso, na redação de um pequeno dispositivo inserido no Código Tributário Nacional. Pois bem, agora nós estamos, o caro amigo Marcos e eu, na expectativa de ver pelo menos uma parte andar além do nosso senador Rodrigo Pacheco, que conseguiu transformar tudo em projeto de lei. Eu estou concluindo, professora Rita, dizendo o seguinte: o parágrafo 5º do artigo 156A dessa malfadada reforma tributária, de reforma não tem muita coisa, direi no IBET, exatamente no dia 6 de dezembro, traz esse parágrafo 5º, um inciso, que é o 7, e diz que lei complementar disporá sobre o processo administrativo fiscal do imposto, só em relação ao imposto respectivo, que é o IBS. Mas, como eu tenho um votinho de nada no Congresso Nacional, de um filho que é deputado federal, vou inculcar na cabeça dele uma emenda, Marcos Lívio, para estender esse dispositivo dentro daquela nossa ótica, da nossa reunião, estender esse dispositivo para que não seja só o processo fiscal, mas todo o arcabouço da litigiosidade ser resolvido por essa forma de solução consensual. Desculpem ter me avançado até no tempo, mas eu queria cumprimentar a todos novamente e dizer que espero que deste congresso, professora Rita Nolasco, saiam efetivas soluções, como saíram da nossa reunião coordenada pela ministra Regina Helena e como eu espero que saia da comissão da qual faço parte agora, de reforma do Código Civil brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Edivaldo, por ser esse verdadeiro farol aqui para todos nós.
Agora eu gostaria de passar a palavra para a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, doutora Annelise. A PGFN, sem dúvida nenhuma, assumiu o protagonismo do principal vetor de transformação do direito tributário no nosso país, que é a consensualidade. O bom relacionamento entre a administração tributária federal e os contribuintes é um pressuposto para esse diálogo, para a redução da litigiosidade, e, sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da atualidade. As reformas do processo vêm para aprimorar as regras, mas isso já tem sido realizado, né, há alguns anos já que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mudou o modelo de cobrança da dívida ativa, uma mudança realmente radical, que inicialmente o único meio utilizado era a execução fiscal para a cobrança de créditos da dívida ativa da União, e hoje, indubitavelmente, se prioriza outros meios mais adequados de resolução, privilegiando aí a transação, os negócios jurídicos processuais. Então, doutora Annelise, é uma grande honra contar com a sua importantíssima participação aqui. Passo a palavra. Obrigada, Rita. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria muito de estar presente aí, infelizmente, por um compromisso aqui no Ministério da Fazenda, acabei ficando presa em Brasília, mas é uma satisfação poder participar desse debate de tão alto nível. Cumprimentar o doutor Marcos Lívio e a desembargadora Carmen Silvia, estivemos juntos há pouco tempo, e é uma alegria revê-los, mesmo que virtualmente. Cumprimentar o professor Edivaldo, que realmente, Rita, como você bem falou, é um farol para todos nós, estudiosos do direito, de alguma forma. É uma honra poder participar de um painel junto com ele. E cumprimentar todas as pessoas, na pessoa do diretor da Escola Nacional, da Escola Superior da Advocacia Geral da União, meu querido colega João Carlos Souto, mandar um abraço para ele e agradecer o convite, tanto de Souto quanto de Rita, pela minha participação aqui. Eu penso sempre que o direito tributário talvez tenha sido o último dos ramos do direito que aderiu a esse sistema multiportas de solução de conflitos, muito por conta do que o professor Edivaldo explicou muito bem, dessa indisponibilidade do interesse público, né? Então, aqui na PGFN, nós escrevemos os créditos em dívida ativa da União, e durante muito tempo nós nos orgulhamos de manter esses créditos absolutamente protegidos de qualquer tipo de acordo, né? A gente era um orgulho para a Procuradoria uma cobrança absolutamente baseada naquele princípio que a literatura fala, naquela forma do enforcement, né? Da relação entre a administração tributária e o contribuinte, baseado no poder do Estado tributário, do Estado fiscal, sobre, então, a relação com o contribuinte. Essa aproximação do contribuinte, da administração tributária com o contribuinte, baseado só no enforcement, a gente percebeu ao longo dos anos aqui na PGFN que ele não estava dando bons resultados, que, na verdade, exatamente o contrário. Afastava o contribuinte da administração tributária, dificultava a localização de patrimônio que fosse adequado para eventual garantia, criava uma pressão, no sentido realmente da palavra, uma pressão dentro do Congresso Nacional, no Parlamento, por métodos que fossem mais adequados ao cumprimento daquelas obrigações. E vejam, quando eu falo aqui do meu ponto de vista como Procuradoria-Geral da Fazenda, eu falo de um débito tributário ou não tributário que já foi lançado, que já foi discutido administrativamente, que já foi
constituído definitivamente, seja pela autoridade tributária, no caso federal, a Receita Federal do Brasil, seja nas dívidas não tributárias, como o professor Edivaldo falou, a Secretaria do Patrimônio da União, por exemplo. Então, esse débito já teve, esse crédito tributário, que é um débito do ponto de vista do contribuinte, já teve todo o processo administrativo, já é um débito constituído, o devedor, contribuinte devedor, já teve a oportunidade de regularizar, seja por um pagamento direto ao órgão de origem, seja por um parcelamento sem descontos, mas o parcelamento lá da Lei 10.522, a gente chama de parcelamento simplificado. Então, o contribuinte já teve várias oportunidades dessa relação com a administração tributária. Quando chega o débito para inscrever em dívida ativa da União, ele é um débito, nós chamamos um débito estressado. É um débito que o contribuinte já conhece aquele débito, na sua imensa maioria dos casos. Não posso negar que há, sem dúvidas, casos de erros de notificação, de falhas graves da administração, mas na grande maioria dos casos, o contribuinte já sabe da existência daquele débito. Em muitos casos, principalmente os valores mais altos, já houve, inclusive, uma contestação, um litígio administrativo, e aquele crédito, então, foi constituído, inscrito em dívida ativa da União. Então, desse ponto de vista, eu não falo da constituição do crédito, né? Eu falo aqui pela PGFN de uma negociação ou de uma aproximação do contribuinte para resolver uma situação que é, do ponto de vista da Fazenda Nacional, importante para recuperar recursos públicos que são indisponíveis, que fazem parte, então, da expectativa de arrecadação e do orçamento da União, que financiam o Estado, desde a estrutura do Estado, como políticas públicas de infraestrutura, políticas públicas sociais e tudo mais. E eu falo, do ponto de vista do contribuinte, de uma situação de incômodo. O crédito tributário dele, ou não tributário, já está constituído. Aquele registro em dívida ativa já está incomodando. O contribuinte já não tem mais certidão, ele já está com registro no CADIM ativo, ele já está com a expectativa, eventualmente, de um protesto ou de uma execução fiscal a qualquer momento, porque a CDA, como nós sabemos, é um título executivo extrajudicial, o que dá à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, representando, então, a União, a possibilidade de ajuizamento de uma execução fiscal a qualquer momento. Então, você veja que, durante muito tempo, esses interesses foram entendidos como interesses antagônicos. Quando a PGFN começa a entender, na verdade, de que só essa utilização do enforcement, dessa dimensão do poder da administração em direção ao contribuinte, quando a gente começa a entender que num ambiente muito mais colaborativo, num ambiente em que a administração facilita a vida do contribuinte de alguma forma, num ambiente em que a administração cria laços de confiança com aquele contribuinte devedor, e aí possibilita, então, outras formas de regularização da situação do contribuinte que está incomodado com aquele débito, que está registrado como devedor da Fazenda Nacional. Quando a PGFN abre esses outros canais por meio de um processo de redução de litigiosidade nos tribunais, então a Fazenda Nacional deixa de contestar e recorrer de assuntos que já tenham, por exemplo, jurisprudência pacificada, seja no STJ, seja no Supremo. Quando a Fazenda Nacional inaugura uma nova sistemática de relação com o contribuinte, por exemplo, pelo nosso portal Regularize, em que o contribuinte hoje, qualquer um de nós, se tiver uma dívida inscrita, se entrar no portal Regularize, a Fazenda já te diz de cara quais são as possibilidades de pagamento, de solução daquele débito.
quando a Fazenda Nacional começa, lá em 2017, a fazer negócios jurídicos processuais e dizer, dentro de um processo judicial, que a gente pode executar aquela garantia de uma forma que seja menos onerosa para o contribuinte, ou exigir uma garantia do contribuinte de que seja menos onerosa, que seja menos, que custe menos financeiramente, inclusive. E eu gosto sempre de citar o exemplo que para mim genial dos primeiros negócios jurídicos processuais que a gente fez em 2016 com a Petrobras. A Petrobras, não preciso dizer para vocês que é a maior sociedade de economia mista desse país, tem dívidas muito grandes, compatíveis, inclusive, com a atividade econômica que ela exerce, e estava com uma dificuldade muito grande de garantir os débitos tributários para que pudesse levar isso a uma discussão no Poder Judiciário. E Petrobras, qualquer dia sem certidão negativa de débito, era um estouro, um arroubo, assim. Era muito ruim, tanto do ponto de vista da reputação da companhia, quanto do ponto de vista dos valores financeiros que a companhia perdia. Nós sentamos, então, com o departamento jurídico da Petrobras, aqui, Procuradoria-Geral em Brasília, Procuradoria Regional da 2ª Região, e desenhamos um negócio jurídico processual, que já tem, então, hoje 8 anos, e que garante à Petrobras uma flexibilidade no oferecimento das garantias para cumprir lá o Código Tributário Nacional e que para poder embargar, se quiser, ou para poder suspender a exigibilidade daquele débito. Passado esse segundo momento, então eu falo do primeiro momento de poder da administração tributária, de execuções fiscais a qualquer custo, de cobranças litigiosas cada vez mais. Eu falo de um segundo momento que começa com uma redução da litigiosidade nos tribunais, com a elaboração de negócios jurídicos processuais e com a facilitação do acesso do contribuinte a essas ferramentas da PGFN, que poderiam, então, ajudá-lo, colaborar para ele resolver a sua situação fiscal e aderir a essa grande conformidade que é importante para as empresas e para os contribuintes em geral. E aí a gente chega num terceiro momento, que é o momento em que você equilibra o poder que a administração tributária tem com, na verdade, uma relação de confiança com o contribuinte. E quando a gente fala, e na minha percepção é muito claro isso, quando se fala em métodos consensuais, o que liga as duas partes é a confiança. É a confiança de que as duas partes estão ali naquele momento abrindo mão de determinados direitos, de determinadas condições que se tenha em prol de um resultado que é comum e que será muito melhor para as duas partes. Nesse ambiente que surge a transação tributária, num ambiente de evolução da relação entre a PGFN e o contribuinte devedor. Mas vocês vejam, e eu gosto de contar essa história, a transação tributária ela não é um método de cobrança do crédito tributário. A gente tem outras formas de trazer o contribuinte para acertar as suas dívidas. A transação tributária, ela surge, e eu conto essa história, que já me ouviu falar, sabe, final de 2015, o Tribunal de Contas da União teve no Ministério da Fazenda fazendo uma auditoria no Balanço Geral da União. E naquele ano, então, no relatório de contas da Presidente da República, o Tribunal de Contas aponta que os ativos da União estavam supervalorizados, porque nós registrávamos a dívida ativa da União, todo o estoque da dívida ativa da União, como ativo a receber. E o Tesouro Nacional nos pergunta, então, a PGFN fala assim, olha,
você tem certeza que você vai receber 100% do estoque? E a resposta é óbvia que não. Não há, porque são créditos estressados, porque são créditos em litígio, porque são créditos que chegam numa condição de créditos irrecuperáveis. E aí o Tesouro nos pergunta, então, ok, então desse estoque todo, PGFN, o que é irrecuperável? E a gente começa, então, eu já contei essa história várias vezes, num processo de classificação do estoque da dívida. Classificação daquele que a gente chama de rating da dívida pública, muito parecido, para não dizer igual, ao que as instituições financeiras fazem com os seus créditos a receber. Depois disso, nós entramos numa lógica de entender a capacidade de pagamento de cada um daqueles contribuintes. Então, a gente fala sempre de um binômio. Quem é o devedor? Qual é a capacidade de pagamento desse devedor? E qual é o crédito? Esse crédito, qual é a classificação dele na minha expectativa de recebimento? O primeiro movimento da PGFN, que foi em 2016, então, com base nesse conhecimento do estoque da dívida ativa, foi o RDCC. A gente chama, então, é o Regime Diferenciado de Cobrança de Crédito. O RDCC foca nos créditos A e B. Eu vou melhorar a minha capacidade de cobrança, agilizar a minha capacidade de chegar no contribuinte da forma menos gravosa possível, mas para que ele cumpra as suas obrigações tributárias. Passado o primeiro momento, e foi um momento 2017, 2016, 17, 18, um momento de muito trabalho das nossas unidades, fazendo quase que separando o joio do trigo das execuções fiscais, focando no protesto, focando nessa atração do contribuinte para métodos de cobrança que fossem menos onerosos, a PGFN se dá conta, então, e se depara com os créditos C e D, que são créditos irrecuperáveis. A primeira reação é, bom, vamos cancelar esses créditos, então, se eles são irrecuperáveis. E aí, naturalmente, você é trazido à realidade, não é possível cancelar um crédito em dívida ativa, a não ser que ele seja prescrito. O simples fato dele ser irrecuperável não tira dele esse manto da indisponibilidade do interesse público. Bom, então eu tenho um crédito irrecuperável que eu não posso cancelar. E aí, muitas conversas, muitos estudos, muitas pesquisas, muita discussão interna, a transação lá prevista no 171 do CTN desde a década de 70, surge como uma possibilidade de recuperar esse crédito, que é um crédito que já foi, então, como eu disse, trabalhado em diversas fases do processo administrativo tributário e que chega agora, então, e a gente diz para o contribuinte, bom, contribuinte, você tem, a gente parte desse pressuposto sempre, a transação ela tem 3 requisitos. O primeiro requisito é o litígio. Como o professor Edivaldo muito bem falou, o 171 do CTN, ele diz que a transação é feita para resolver um litígio. É por isso que, no entendimento da Procuradoria, a transação não serve para cobrança administrativa do crédito. Porque quando você está no momento de lançamento daquele crédito, não há um litígio instalado, a não ser que aquele lançamento ou aquele crédito já esteja em discussão nas instâncias administrativas competentes. Bom, o primeiro requisito, como eu falava, então, é o litígio. O segundo requisito é que esse contribuinte, a capacidade de pagamento dele não pode ser suficiente para pagar o débito na sua integralidade. E o professor Edivaldo muito bem trouxe o exemplo americano do Offering Compromise. O Offering Compromise tem muito a lógica da transação brasileira. A diferença é que o RES americano, ele analisa individualmente a capacidade de pagamento de cada um dos contribuintes, num processo ali quase que artesanal. No caso da transação realizada pela PGFN, nós temos uma capacidade de pagamento que é
baseada em fórmulas matemáticas, em algoritmos, e é uma capacidade presumida. Ela passa a ser uma capacidade de pagamento individualizada se, eventualmente, o contribuinte discorda daquela posição que a PGFN adotou. E eu já digo para vocês, de cada 9 processos judiciais ou administrativos que contestam, de cada 10 processos administrativos ou judiciais que contestam a capacidade de pagamento, 9, a capacidade presumida pela Fazenda é reafirmada e confirmada. O que significa que a lógica da capacidade presumida, ela funciona, ela tem dado bons resultados. E o terceiro requisito da transação é a irrecuperabilidade do débito. Eu recebo aqui na Procuradoria-Geral advogados de grandes empresas, de grandes contribuintes, que se sentem prejudicados pela transação, que se sentem prejudicados por não ter acesso a esses descontos que a lei autoriza. E a minha resposta para eles é sempre uma resposta baseada na lógica da conformidade voluntária tributária. Parece um contrassenso, mas eu digo para vocês que a tributação, ela faz parte do pacto social que cada um de nós assina com a sociedade para a qual fazemos parte. A tributação, ela suporta e fundamenta o próprio Estado democrático de direito, a própria vida em sociedade. Numa sociedade ideal, eu digo isso com medo de ser criticada pelos meus colegas, mas numa sociedade ideal não teria PGFN. Eu não precisaria de uma estrutura do Estado para cobrar a tributação. A tributação seria parte natural dessa relação do contribuinte com o Estado. Então, eu não posso, por um instrumento jurídico que é previsto para extinguir um litígio, prejudicar todo um sistema tributário de conformidade voluntária. Eu não posso, a partir de atos da PGFN, aumentar ou potencializar o risco moral de que agora os contribuintes brasileiros prefiram não pagar os seus impostos, porque vão ali na frente pagar com desconto. É por isso que a transação tributária tem 3 requisitos e nós usamos eles aqui na PGFN de forma muito rigorosa. Eu não faço transação sem litígio. Eu não faço transação se o contribuinte tem capacidade de pagamento. Eu não faço transação se esse crédito é recuperável. Porque eu não olho a transação de forma isolada. Eu olho a transação dentro da lógica desse sistema tributário que somos todos parte dele. Para esses grandes contribuintes e esses contribuintes que me procuram, bancas de advocacia, nós estamos desenvolvendo a transação do litígio, a transação do contencioso, a transação judicial, das grandes teses. Para que também colaborando dessa forma, via transação, via acordo mútuo entre as partes, a gente consiga colocar a PGFN mais uma vez na vanguarda e colaborando com o Poder Judiciário de forma a reduzir esse imenso contencioso tributário que a gente vê nos tribunais. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês, Rita, pedindo desculpa se eu me alonguei no tempo, mas é porque eu falaria o dia inteiro sobre isso, né? Às vezes eu começo a ficar repetitivo, porque eu começo a contar as mesmas histórias, mas, de toda forma, é o meu assunto preferido. Obrigada, Rita, pelo convite. Um beijo grande em todos vocês. Um beijo grande. Um beijo grande. Muito obrigada, doutora Annelise, pela excelente palestra. A doutora Annelise, que sempre esteve à frente dessas inovações, dessa gestão inovadora do contencioso tributário na PGFN. É um trabalho que vem sendo colhido hoje, mas é um trabalho de muitos anos, dessa mudança de cultura dentro da instituição, né? E todo esse cenário também de transformação digital que possibilitou a efetivação desses projetos que já vêm sendo gestados aí há muito tempo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu só queria mencionar, assim,
reforçando, né, que realmente os meios consensuais não são formas de cobrança do crédito tributário, como bem colocou a doutora Annelise, né? Os meios consensuais, o intuito é estimular a conformidade tributária. E a redução e a prevenção de litígios constam hoje no mapa estratégico da Advocacia Geral da União. Então, de fato, constituem política pública relevante, é a bandeira da Advocacia Pública Federal, uma das bandeiras, um dos pilares, né, das políticas públicas hoje desenvolvida na AGU. Então, a solução consensual de conflitos entre a administração e particulares, em todas as áreas que a AGU atua, tem como objetivo diminuir a litigiosidade e evitar novas demandas judiciais. No âmbito tributário, isso tem um impacto gigante, né? Em 2023, o Brasil figura entre as 10 maiores economias do mundo. Então, nós temos um potencial gigante no nosso país. Nós temos potencial para crescimento, para desenvolvimento, para ser referência em muitas áreas, né? Ontem foi dito aqui que o Supremo Tribunal Federal é a única corte do mundo que faz conciliação. Então, assim, nós somos e podemos ser cada vez mais referências para o mundo. Foi divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, que considera o FMI, que considera o PIB nominal dos países, e aí, nesse estudo, o Brasil está em 60, não sei como se fala, 60? Isso, obrigada, tem hora que falha aqui. No ranking de competitividade econômica global, né? Então, é isso que a gente está querendo melhorar, né? Esse é o desafio de tornar o Brasil um país mais competitivo. Por isso, a necessidade de implementar essas mudanças no nosso sistema de tributação, de procurar cada vez mais medidas para diminuir o contencioso tributário, judicial e administrativo, para fomentar a nossa competitividade. Mas eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela PGFN e eu tenho certeza que nós estamos aí no caminho certo. Agora eu gostaria de passar a palavra para a querida desembargadora federal, Carmen Silvia Lima de Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que também é uma grande referência para nós na área tributária. Ela já faz parte do nosso grupo de trabalho sobre contencioso administrativo e judicial tributário do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV Direito, que é coordenado aqui pelo querido Dr. Marcos Lívio. Então, temos participado aí de excelentes diálogos e discussões. Muito obrigada pela sua importantíssima participação aqui. Passo a palavra. Eu que agradeço esse convite que me foi dirigido pela querida Rita Nolasco. É um privilégio, uma honra dividir esse painel. Já tivemos com o professor Edivaldo, ano passado, esse ano ainda, no congresso que teve no Rio de Janeiro, né, no começo do ano, e sempre um enorme prazer ouvi-lo, seu entusiasmo, energia, e ver como o senhor é combativo e acredita no nosso sistema, né? É muito bonito isso. Também um prazer estar com a professora, com a doutora Annelise, também tivemos juntas recentemente, e foi realmente uma aula que tivemos hoje, então eu só vou aqui realmente tentar dar um pouquinho da minha visão, né? O meu ponto de vista, que é diferente, obviamente, do ponto de vista de um advogado, é diferente do ponto de vista da Procuradoria, da Fazenda Nacional. Cada vez que a gente olha para um objeto, a gente parte do nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de observação, e isso o transforma. E é com esse ponto de vista que eu vou tentar dividir com vocês o que eu venho pensando sobre
sobre essa justiça conciliativa, né, que é o tema desse congresso, e cuidar um pouquinho dessas soluções, né, para a diminuição da litigiosidade. Então, agradecendo, né, novamente também o professor Marcos Lívio, meu eterno colega, a gente então começa a relembrar, como eu falei, o meu ponto de vista é o ponto de vista do judiciário, né? Mas antes de ir para o judiciário, eu fui advogada e fui procuradora. E quando eu era procuradora, eu fui procuradora do município, dentro da tributária, e tive também a felicidade de ser aprovada na Procuradoria do Estado, mas como naquela época eu estava querendo ficar no Rio de Janeiro, né, não queria ir para o interior, fiquei no município e fiquei então, na tributária. E naquela época, eu me lembro que, aí já se vão aí mais de 30 anos, a gente às vezes se frustrava muito de ver que a gente podia muito pouco, né? Às vezes a gente também recebia contribuintes, naquela época a gente também tinha competência dos processos que tramitavam nas varas de sucessões, né? Que a gente tinha os impostos, o ITBI que decorria da partilha. E às vezes a gente via também contribuintes também com questões de IPTU, ISS, desesperados, querendo uma solução, e a gente muito pouco podia fazer. Às vezes nada podia fazer, né? E o nosso poder de levar um pleito desse para o procurador-geral era, assim, praticamente inviável. A gente tentava até falar, olha, a gente tem aqui um contribuinte que está querendo fazer um acordo, às vezes uma área invadida, né, um pedaço de terreno lá que já tinha ocupação irregular, como é que aquele contribuinte ainda conseguia pagar aquele IPTU ou ser cobrado, como é que a Procuradoria cobrava aquele IPTU daquela área que já estava ali completamente deteriorada. Então, a gente via que, infelizmente, a resposta era sempre, olha, a gente não pode fazer nada, a gente não pode transigir, a gente não pode aceitar nenhum tipo de acordo. Isso era uma grande frustração para nós também, porque como a professora Annelise falou há pouco, nós também fazemos parte desse sistema, nós também somos contribuintes, né? Então, quando a gente olha o contribuinte com um pouquinho de olhar, com um pouquinho de altruísmo, né? E a gente vê que, com um olhar de que ele é igual a mim, né? Quando a gente se coloca no lugar dele como pessoa, seja jurídica ou física, mas como uma pessoa de direito, a gente realmente sente e sofre, né? Foi esse um dos motivos até que me levou a mudar de lugar. Eu falei, bom, eu tenho que mudar desse lugar, porque esse lugar não é confortável para mim. Eu não me sinto confortável não podendo fazer nada. E aí eu fui para o judiciário. E fui... também comecei numa vara administrativa, né, que lida também com tributário. E foi exatamente isso que eu quis para mim, mudar de posição, que eu acho que assim, não é fácil, né? A gente está vendo aqui pessoas que recentemente mudaram, né, como o Dr. Marcos, não é fácil a gente mudar, mas é muito interessante a gente conseguir mudar. E eu recomendo, a gente sempre pode mudar. Bom, e dentro do judiciário, a gente viveu esse período, né, que a professora Annelise falou, onde a gente também não podia aceitar grandes transações, e me lembro também que naquela época, quando eu entrei, que também já se vão quase 30 anos, a gente tinha ainda um ranço, né, de corrupção, de acordos obscuros nos processos. A gente passou uma fase muito difícil também, né? Então, assim, quando eu entrei, quando a gente falava, tem acordo nesse processo, pô, manda direto para a corregedoria, porque aí vai ter problema, vai ter encrenca, isso aí é coisa mal feita, é procurador que não tinha poderes para aceitar um acordo e aceitou, processo que foi extinto, baixado, de uma forma meio esquisita. Então, e isso deu muita confusão,
né? A gente sabe que a gente viveu aí casos e casos grandes de confusão por causa de acordos mal feitos. Então, acho que daí a resistência que a gente teve durante muito tempo para aceitar isso, né? Mas a gente vive, e ao longo desses anos a gente vê isso, a gente vive num direito em transformação, um direito em evolução. E o judiciário também vive esse momento de evolução, né? A gente não é uma coisa que eu costumo também falar muito, costumava falar, né, nas audiências, eu falava, olha, falava para os procuradores, para os advogados, eu falava, olha só, vocês têm que entender que eu leio o processo, eu leio o que as partes falam, a gente compreende, basta nos explicar, né? Muitas vezes a gente estuda ciências diferentes. Por exemplo, eu já fui juíza de vara de saúde e já tive com médicos que às vezes se incomodavam, né? Com o fato de um juiz estar ali querendo resolver uma causa de saúde, né? E a gente já ouviu falar muito sobre a questão da judicialização na saúde, e, na verdade, assim, existe uma grande revolta dos médicos, né, contra isso, onde já se viu um juiz palpitar nessa seara. E eu às vezes, chamava os médicos para conversar em audiência, falava, olha, a gente estudou ciências diferentes, eu nunca vou operar um paciente, eu nunca vou fazer uma prescrição, mas o senhor vai me explicar o que está acontecendo e eu vou ter capacidade de compreender. Só que a minha ótica, seja ele uma questão tributária, seja ele uma questão de saúde, seja uma questão pessoal, militar, seja qual for, seja um caso criminal, minha ótica, e eu acho que essa é a ótica do judiciário, é a ótica de garantia. Eu vou garantir um devido processo legal, eu vou garantir um direito de defesa, eu vou oportunizar as partes a produção de provas, eu vou ser o mais imparcial que eu puder, eu vou garantir uma imparcialidade, eu vou garantir uma publicidade por força de determinação constitucional, eu vou fundamentar minha decisão por força também de mandamento constitucional. Então, esse é o meu papel. E, então, eu vou, sobretudo, garantir o que a Constituição determina, que nenhuma lesão deixe de ser observada pelo Poder Judiciário, nenhuma lesão de direito fundamental. Então, meu papel é de garantia dos direitos fundamentais, é garantia do direito do cidadão, né? Então, é dentro dessa ótica que eu vou compreender o que os procuradores têm a me dizer. Então, esse é o meu papel, esse é o meu ponto de vista. E dentro de um sistema que vem evoluindo muito, né? E que a gente tem tentado conversar e compreender essa evolução. O direito tributário, chegando um pouquinho, né, nessa questão do direito tributário, o direito tributário, dentro, né, do direito público, ele vem numa evolução muito grande. A gente vem sentindo aí uma grande transformação e vem se adequando a essas modernidades, né? Uma delas é justamente essa questão, como foi falada, né, das multiportas, uma abertura para outras soluções, métodos alternativos de solução de litígios, que hoje a gente também já ouviu falar que a gente não pode falar de alternativa, mas tem que ser adequado, né? Métodos adequados, como se o judiciário não fosse adequado, né? Mas, enfim, a gente compreende. Eu acho que é importante a gente compreender as angústias, né? E eu entendo que as pessoas pensam que o judiciário é sobrecarregado. De fato, existe, né? Quando a gente vai lá para a Justiça em Números, que é um trabalho que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça, muito bem feito, diga-se de passagem, né? Junto com o FGV, e de estudo dos números, a gente vê que realmente assim, existe uma litigiosidade enorme. Mas se a gente for dissecar os números, a gente vê que grande parte desses números são questões que são inviáveis, né? Dentro do universo das execuções fiscais, que é o grande sobrecarga, né, do judiciário, são duas, né? A execução fiscal e previdenciária. Então, dentro das execuções fiscais, a gente vê que 80 e tantos %
são execuções fiscais que são efetivamente infrutíferas. Elas estão ali, mas elas não vão ter nenhuma solução viável, como bem falou a professora Annelise, né? A gente então a gente começa, dentro desse direito à evolução, começa a ser mais eficaz, mais efetivo. Então vamos ver o que disso aqui é crédito que não vale a pena tentar cobrar, porque o devedor sumiu. E aí, me desculpe, mas não é o problema do judiciário que é ineficiente, é problema do devedor que some. É problema do contribuinte que, como falou a professora Annelise, não fez o seu papel de cidadão e não está pagando seu imposto e some. São as empresas que somem. E aí a gente fica naquela coisa de procura devedor e não acha, tenta citar e não acha, procura bens e não acha, enfim, mudou, não deu endereço. Isso é problema da justiça? É culpa da justiça? Desculpa, mas não é. Eu acho que é uma culpa, assim, se existe algum culpado, sei lá, se é culpa de plano econômico, que quebrou muita gente, sei lá, se é uma absoluta falta de capacidade contributiva, e aí o problema é do direito tributário, porque um dos objetivos do direito tributário, qual é o objetivo primeiro do direito tributário? É garantir que cada um pague de acordo com a sua capacidade contributiva, é a justiça fiscal, é chegar na justiça fiscal. Vai que o nosso direito tributário realmente não esteja atingindo o seu objetivo primeiro. Vai que ele foi idealizado lá atrás e ainda continua de uma forma que ele estima uma capacidade contributiva que, na verdade, não existe. Vai que ele realmente sobrecarrega demais um contribuinte e mata a galinha, né? Então, assim, fato é que a gente tem 85% das execuções fiscais absolutamente infrutíferas, dívidas não cobradas, incobráveis. Então, desculpe, mas o problema não é do judiciário. A gente pode fazer 1000 varas de execução fiscal, botar 1000 juízes aí para cobrar, que assim não vai conseguir cobrar. Então, a questão não é a judicialização. A questão não é do judiciário. A questão é, vamos repensar, então, e vamos ver quem tem capacidade contributiva, qual é a execução fiscal que pode chegar num fim, após as devidas tratativas, negociações, transações, enfim, o que for, que não chegou a um consenso, a uma conciliação, a um outro método de cobrança, e que a gente vai ter que usar o judiciário, né? Então, eu acho que assim, a gente primeiro tem que, então, acho que ver a coisa como ela é. Então, acho que quando a gente fala dessa sobrecarga do judiciário, a gente deve excluir essas execuções fiscais incobráveis, né? E aí a gente vai para os métodos alternativos, né? Falando um pouquinho sobre os métodos alternativos. Bem verdade que pelo menos a minha geração, a gente não ouvia falar de negociação na faculdade, né? Assim, então a gente quer implementar no Brasil conceitos, né, americanos, do common law, do direito norte-americano, e traz uma série de figuras para cá, tarará, tarará. Mas o fato é que assim, o estudo ainda carece de uma evolução também. Porque o que é um advogado treinado dentro de um sistema de soluções alternativas, de soluções consensuais de litígio? O advogado ele tem que ser treinado também para negociar, também para entender o que é uma mediação, o que é uma arbitragem, o que é e, infelizmente, isso ainda é incipiente no nosso estudo. E quando a gente chega numa universidade americana, a gente vê que, assim, uma mediação foi introduzida no sistema americano em 1970. Então, a gente tem, no mínimo, 50 anos de defasagem. Em 1970 se conciliava, se mediava. Eu tive o privilégio de ter aula de mediação com o mediador da Suprema Corte da Flórida. E ele me explicou que a mediação ela foi introduzida no direito por força até de uma solução empírica que começou a ser utilizada pelos psicólogos. Os psicólogos chamavam a parte e começavam a falar, bom, vamos então tentar aqui chegar num acordo, né? Questões de família,
né, que as pessoas não estavam se entendendo, casais que não se entendiam, e os psicólogos começaram a fazer uma mediação. Tentar uma solução onde houvesse pessoas de ambos os lados se empoderando, acreditando que poderiam sozinhos encontrar uma solução e que poderiam, de uma forma adulta, chegar numa solução que fosse boa para os dois, né? E isso os advogados começaram a ver que era legal, que valia, que dava certo, que podia... os advogados também podiam ganhar dinheiro com isso, e aí foi chegando para o judiciário, foi sendo introduzido no judiciário até chegar à Suprema Corte, né? Então, esse professor, ele era mediador da Suprema Corte da Flórida. Então, ou seja, a mediação pode ocorrer em qualquer momento processual. Só que a gente não aprende isso aqui, a gente não aprende isso na nossa faculdade. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é isso, é começar a introduzir, começar a aprender a negociar, até porque as nossas leis estão sendo... A gente tem, quando a gente fala, né, direito público em evolução, a gente sabe que a gente tem um congresso que está extremamente produtivo. Então, a gente tem leis que já hoje falam, né, acordo de leniência, acordos na esfera administrativa. Então, a gente tem que ser treinado a fazer acordo. Então, a gente tem que ser treinado a não só mais estudar Código de Processo Civil, não só estudar mais o prazo da contestação, ou como é que produz uma prova no judiciário, mas a gente tem que ser treinado a negociar. Até porque a gente tem que fazer o cálculo de quanto vai custar entrar no judiciário. Infelizmente, eu acho, devo dizer, o nosso judiciário é muito barato. Na Justiça Federal, a propositura de uma ação significa o pagamento de custas máximas de R$ 2.000. R$ 2.000 é o valor de uma taxa judiciária federal. Então, assim, é baratíssimo. A gente poderia ter, talvez, e eu gostaria que tivesse, porque certamente talvez diminuísse, né, a judicialização, a gente talvez pudesse ter um aumento de taxa judiciária, ótimo, seria maravilhoso, né? E as partes deveriam conseguir mediar suas causas, deveriam conseguir conciliar, mesmo naquelas causas, e aí, né, como falou o professor Evaldo, existem causas que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque são causas que envolvem créditos indisponíveis, como é a questão do tributário. Então, nessas causas, onde os créditos envolvidos são indisponíveis, têm direitos indisponíveis ali, a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. E o advogado vai ter que saber que ali ele vai ter que tomar mais cuidado. Mas, mesmo assim, o legislativo, de novo, né, ele vem legislando. E, hoje em dia, se antes a arbitragem, por exemplo, só era prevista para questões privadas, hoje a gente já tem lei que prevê a arbitragem na esfera administrativa, né, tanto administrativa direta como indireta. E há projeto de lei falando de arbitragem na esfera tributária. Se isso é bom ou ruim, é um outro problema, né? Se isso vai ser, se é factível ou não, o Congresso vai nos dizer. E talvez o Supremo vai depois ainda ser chamado a dizer. Mas os projetos de lei existem, e não são poucos, né? A gente tem 3 projetos, pelo que eu saiba, né? 3 projetos de lei que tratam de arbitragem na esfera tributária, né? Então, assim, o direito, ele está em franca evolução, o direito público, a gente tem que ver esse direito como uma melhoria. A gente tem que estudar, acho que os esforços para a gente estudar são excelentes, porque a gente tem que entender esse novo mundo que a gente vive. De tudo que a gente já viu até hoje, né, eu destaco sempre a LINDB. A LINDB, eu acho que ela traz uma modificação de paradigma importantíssimo, porque se antes a gente lidava com o estado, né, do king can do no wrong, né, da insindicabilidade, a gente antes conversava, a gente discutia e estudava isso. Não, as decisões discricionárias são insindicáveis. Não se pode entrar no mérito administrativo, a gente não pode discutir aqui discricionariedade do administrador público. Eu estudei isso, e hoje a gente estuda que não, que a decisão administrativa ela tem que ter motivação, e a gente, por força expressa da LINDB, motivação e consequência.
E a gente tem que ser capaz de entender a motivação e capaz de participar desse processo decisório. E isso, obviamente, se aplica ao direito tributário. A Lindsay, esses 10 novos artigos que tratam do direito público, eles se adequam ao direito tributário, eles são utilizados, devem ser utilizados nessa evolução do direito tributário. Então, por isso que assim, a gente tem que entender a transação como um instrumento absolutamente motivado, né? Ele não é um instrumento discricionário e obscuro. Eu acho que o princípio da transação tributária, se existe um princípio maior aí, é da transparência, que é exatamente motivação, participação de todas as partes envolvidas e acesso a todas as informações possíveis. Então, se a gente fala em transação tributária, a gente fala em transparência e a gente fala em LINDB, né? Então, eu acho que a utilização desses instrumentos, especialmente da transação, ainda tem muito caminho a percorrer. Eu acho que a PFN ainda tem muito a se utilizar da transação. Acho que muitos contribuintes têm também a se beneficiar da transação antes que a gente chegue numa arbitragem tributária. Eu acho que a gente tem espaço aí para vencer muitos débitos não pagos com a transação. Mas sempre dentro desse norte, da transparência absoluta. E aí, quando a gente trabalha com transparência, a gente consegue legitimar até mesmo a questão do crédito indisponível, né? Quando a gente trabalha com transparência, a gente consegue entender que um crédito tributário indisponível pode talvez ser relativizado, porque tem uma capacidade contribuinte, capacidade contributiva ali também do outro lado. Aí a gente já começa a trabalhar com sopesamento de princípios, mas desde que a gente tenha transparência, né? A gente pode sopesar a capacidade contributiva com a transparência e chegar numa justiça fiscal, né? Que eu acho que é, como a gente já falou, o objetivo do direito tributário. Então, gente, eram esses os meus... acho que eram esses os meus comentários que eu gostaria de fazer, deixar muito, muito, muito forte aqui essa noção de que o judiciário se empenha em colaborar com a desjudicialização para o bem do contribuinte, mas nunca vai concordar com privar o cidadão dos seus direitos fundamentais. Isso jamais. Quer dizer, então, o judiciário ele tem que estar no papel dele, de garantia de direitos fundamentais, né? Então, quando a gente fala em diminuição de litígios, a gente não pode imaginar que isso seja diminuição de garantias de um devido processo legal, de uma garantia de defesa. O que a gente vai concordar sempre é isso, que os profissionais se melhorem, que os métodos alternativos melhorem também, que a gente tenha outras soluções, mas que a gente seja sempre aquele lugar onde o contribuinte ou o cidadão possa se socorrer, porque ele vai ali encontrar um juiz imparcial, um juiz que objetiva chegar a uma justiça e que tem como norte, né, se a PFN tem como norte a cobrança do crédito, o juiz tem como norte os objetivos do Estado brasileiro. O nosso norte é diminuição de desigualdade, é desenvolvimento e não apenas arrecadação. Então, eu acho que dentro dessa visão de que cada um está no seu papel, a gente é a favor de uma diminuição de litigiosidade, mas de
fortalecimento das garantias individuais. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, desembargadora Carmen, pelas excelentes reflexões aí que nos traz. Sem dúvida nenhuma, né? As soluções autocompositivas, elas exigem a participação efetiva de todos, né? E é fundamental aí o desenvolvimento cada vez maior da nossa capacidade de negociação para o sucesso aí do modelo. A transação tributária, como a doutora Nelise bem colocou, ela tem 2 objetivos principais, e a doutora Carmen colocou muito, a desembargadora Carmen colocou muito bem aqui também, que muitas das dificuldades da cobrança não é culpa nem da PGFN, nem do judiciário, né? E como solucionar isso, né? Então, quando se fala, então, não é culpa de ninguém, né? Não, que de fato, quando existe uma situação transitória de crise econômica financeira, todos nós, né, Estado, Procuradoria, Judiciário, temos que tentar viabilizar a superação daquela situação para permitir a manutenção da fronte produtora, do emprego e do trabalho, promover a preservação da empresa, sua função social, estimular a atividade econômica, assegurar a fonte sustentável dos recursos para a execução das políticas públicas, tanto que esse está aí nos objetivos da transação tributária, né? Mas por isso que tem que identificar bem, né? Qual que é o problema da falta de pagamento. Esse é o diagnóstico que foi realizado antes de começar esse modelo, né? Tem que se analisar a situação econômico-financeira do contribuinte, por que ele não está conseguindo, né, cumprir voluntariamente suas obrigações. Posso dar uma parte, sim? Naquela época da pandemia, eu acho que a gente aprendeu muito em diversos aspectos com a pandemia, né? Sim. Acho que ali foi um grande laboratório de sofrimento, inclusive, né? Mas uma das coisas que eu me lembro que foi muito importante foi a questão, obviamente, da carga tributária naquele momento, que as empresas estavam fechadas, né? Todo mundo estava fechado, todo mundo em casa. E aí, o que faz? E a gente teve várias ações, né, das companhias aéreas, né? Não tinha voo, lembra? Não tinha voo. E as companhias aéreas tendo que pagar imposto, aquela confusão danada. E aí começaram a surgir as liminares. E eu dei liminar. E eu acho que, assim, a gente... E aí, logo em seguida, veio uma medida provisória com estendendo o prazo para pagamento de tributo, dando aí um parcelamento. Eles estenderam os prazos, na verdade, né? Então, eu acho que, assim, é isso. A gente, muitas vezes, o judiciário funciona como um grito do cidadão. É um grito para o Congresso ou para o Executivo. Olha só, toma uma providência aqui, porque se vocês não tomarem, a gente vai ter que tomar. Aí, óbvio, a gente ouve as críticas, né? Porque o judiciário nunca agrada os dois lados. Aí a gente ouve as críticas, estão interferindo. De fato, mas às vezes a gente tem que interferir, porque é quase como um grito, é como eu falo, a gente às vezes grita, né? Como se fosse para que desperte o outro poder para uma solução que eles têm que dar. Isso acontece também no caso da judicialização da saúde. Muita gente criticou, vocês estão dando remédio, não sei o quê, mandando internar, desinternar, isso chama interferência, o judiciário não tem que interferir na saúde. Mas, gente, quando a gente olha, assim, vamos botar 15 anos atrás, a lista de medicamento do SUS tinha Melhoral e aspirina. Foi por causa da judicialização que hoje em dia existe um Conitec, existe uma lista de medicamento gigante, e existe, ou seja, foi ampliada a lista, ou seja, o SUS se melhorou, porque se o SUS não se melhorasse, a gente não interferia. Então, acho que é isso. Assim, a gente tem que ver, pelo menos do meu ponto de vista, eu vejo a judicialização como a gente está sempre tentando empurrar uma providência que às vezes é do legislativo mesmo, mas que às vezes demora um pouco, ou às vezes é do executivo, mas que tarda
a chegar. Então, o nosso papel é esse, de chamar atenção. Olha, a população está em sofrimento. E algo tem que ser feito por esses outros poderes que não estão ou estão agindo lentamente demais, né? Então, mas desculpa. Então, era só o Foi caso dos ótimo. aviões que eu estava tentando lembrar. É isso, a gente tem que buscar soluções a partir dos diagnósticos, né? Exato. E acho que é isso que é a busca que se intensificou aí nos últimos anos, né? De pretender aí solucionar essas questões. Não só, né, quando tem esse problema da diminuição, né, do poder econômico, da dificuldade do contribuinte, mas também do contencioso, né? Tanto que a gente tem que enfrentar também essa outra questão, né? Que é outra frente da transação, do contencioso de disseminada e relevante controvérsia, que é um modelo disruptivo de transação, sem dúvida nenhuma, que também depende, né, de todos os interessados para que se realize, né, de melhorar aí a gestão do estoque da dívida ativa da União e diminuir a incerteza na interpretação da legislação, né, que demora muito para que se haja uma decisão definitiva, muitas vezes, pacificada, qualificada, sobre a interpretação de determinada legislação tributária. Então, essa demora, né, também acaba aumentando a litigiosidade. E aí, o doutor Marcos Lívio e a ministra Regina Helena Costa foram incumbidos aí pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal de propor novos projetos de lei. E em tempo recorde, eles fizeram 9 projetos de lei em 2022, com esse objetivo, né, de diminuir a litigiosidade tributária, de priorizar os meios consensuais para a resolução dos conflitos, e aí foram vários PLs que estão aí tramitando. Então, só vou mencionar aqui bem rapidamente, tem o PL 2481 de 2022, o PL 124 de 2022, que altera o Código Tributário Nacional, o PL 125, que institui o Código de Defesa dos Contribuintes, o PL 2483 de 2022, que altera o processo administrativo tributário federal, o PL 2484 de 2022, que dispõe sobre o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e aduaneira, o PL 2485, que institui a mediação tributária federal, PL 2486, que institui a arbitragem tributária e aduaneira federal, que tem outros PLs também propondo essa arbitragem tributária, depois o PL 2488, que altera o processo de cobrança do crédito tributário, e o PL 2490, que trata da Lei Orgânica do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Então, são várias propostas aí, e eu tenho grande admiração por todo o trabalho que o Marcos Lívio tem realizado, pelas excelentes discussões e diálogos que ele tem proporcionado, pela atuação efetiva em grupos de estudo. É assim que certamente estamos aos poucos avançando e melhorando. Marcos Lívio, muito obrigada pela sua excelente participação aqui. Passo a palavra. Bom dia a todos e a todas. Agradeço imensamente a doutora Rita Nolasco pelo convite e já fazendo aqui um agradecimento especial ao doutor João Carlos Souto, diretor da Escola da AGU, que nos recebe hoje aqui nesse maravilhoso seminário sobre a consensualidade. Eu saúdo a desembargadora Carmen Silvia, que, sem sombra de dúvidas, fez reflexões extremamente relevantes aqui, e por estar numa turma de direito tributário, conhece o tema a fundo, conhece os problemas e enfrenta no seu dia a dia os temas mais complexos do sistema jurídico brasileiro. Hoje eu não tenho sombra de dúvidas em dizer que o direito tributário é o ramo do direito mais desafiante, não só para os juízes, mas para os contribuintes e para toda a comunidade jurídica. Então, desembargador, eu tenho absoluta certeza que as reflexões aqui, elas são muito válidas e nos levará, com certeza,
a buscar propostas e soluções para os problemas que hoje enfrentamos. Eu saúdo a doutora Anelise Almeida, tenho profunda admiração pela doutora Anelise e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito aqui. A Procuradoria da Fazenda Nacional, com certeza, foi disruptiva e mudou o marco tributário em relação à possibilidade de conciliação, especialmente a transação. Oxalá as demais instituições públicas sigam a Procuradoria da Fazenda Nacional nesse caminho que vem sendo consolidado em relação à busca de métodos adequados de solução de controvérsias, que se iniciou com a transação e que pode avançar para outras medidas que serão aqui comentadas. Meu queridíssimo professor, líder, conselheiro, tutor, professor Edivaldo Brito, a sua energia, o seu intelecto, ele nos ilumina por muitos anos. Eu espero estar aqui por muitos e muitos anos falando de direito tributário e ouvindo as suas observações, sempre muito diretas, pontuais, profundas. E agora, de alguma forma, me indignando conjuntamente com o professor, porque a culpa da litigiosidade também não é dos contribuintes. Que fique claro aqui, já saúdo a professora Mariel, porque foi minha professora quando eu fui no curso de auditor fiscal da Fazenda Nacional, nos idos de 1990, a professora Mary era com 18 anos, ela já era instrutora, auditora do curso, foi com quem eu aprendi imposto de renda, e aqui saúdo também. Então, professor Edivaldo, que fique claro como premissa, a culpa da litigiosidade não é dos contribuintes. Os contribuintes não querem litigar, as empresas não querem contratar advogados caros para custear as suas demandas tributárias. Os contribuintes querem segurança jurídica e proteção da confiança. Simples assim, um marco legal estável, leis desenhadas de forma correta, justa, racionais, que não levem a essa litigiosidade desenfreada de teses jurídicas tributárias que alimentam um círculo vicioso. E aqui, doutora Anelise, eu não sei se eu poderia dizer que eu discordo de alguma coisa que foi falada, porque, como eu disse, eu sou um fã do trabalho da Procuradoria. Mas o litígio, ele não existe só com a inscrição em dívida ativa. O litígio existe quando existe uma diversidade de interpretação da legislação tributária. Então, lá atrás, o que nós temos que buscar não é só a transação, porque aqui nós já estamos falando na fase do litígio tributário, da controvérsia, da dívida inscrita. Nós temos que buscar a transação, como o professor Edivaldo aqui participou e foi o subrelator do projeto de lei da consulta tributária, um projeto de lei modesto, mas que tem um potencial muito grande para ser aperfeiçoado pelo Senado Federal. Nós temos que buscar a prevenção do litígio e não a solução litigiosa através dos métodos adequados. Isso é um pilar da solução da controvérsia, mas não é, a meu ver, o melhor. Nós podemos investir e devemos investir em 2 pontos, né, que estão sendo esquecidos no debate legislativo. A consulta tributária, que tem um potencial gigante, é usada nos países europeus e nos Estados Unidos como um método de prevenção de litígio, ou seja, o contribuinte tem que confiar na administração tributária, confiar que ele vai abrir um problema, ele não vai ser autuado pela administração, porque hoje não existe essa garantia, e os contribuintes também não confiam, porque eles sabem que qualquer revelação de uma operação pode levar a uma autuação, então não existe confiança na relação jurídica tributária no seu momento fundamental de origem, e não existe um programa de conformidade nacional rígido, racional, que nós possamos falar, olha, contribuinte conforme, você vai ter redução de penalidade, você vai ser tratado de uma forma diferenciada, os seus processos administrativos vão ser analisados de forma prévia, tudo com você será diferente, porque você é conforme. Então, se nós pegarmos as 500 maiores empresas do Brasil, nós veremos que a maioria absoluta dessas empresas são empresas conformes, elas pagam muito tributo e não pagam pouco. E elas querem estar conformes. O que elas não querem é ir para uma ciranda de teses jurídicas
que levam à transação tributária, e a doutora Nelise já falou aqui, essas empresas têm capacidade de pagamento, a elas não pode ser dado desconto, e o que elas vão buscar? Elas vão buscar teses jurídicas, o judiciário, para ter dívida inscrita, para fazer transação, ou seja, nós estamos num círculo louco aqui de incentivo à litigiosidade. O contribuinte só pode ter redução de capacidade de pagamento se ele tiver uma tese a ser discutida. Ele só pode ter transação se ele for judiciário. Se ele não for judiciário, ele não tem a transação. Ou seja, nós não vamos resolver esse problema. Esse problema é insolúvel. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça, eu tive a honra de trabalhar com o ministro Fux entre 2020 e 2022, como secretário especial de Programas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, e a convite do ministro Fux e do senador Rodrigo Pacheco, começamos a refletir sobre as causas da litigiosidade. E as causas estão aí postas. O sistema tributário é complexo, mal desenhado, e ele leva a assimetrias. Mas não é só isso, né? O sistema de precedentes hoje, talvez isso seja o mais relevante. O sistema de precedentes hoje, com as repercussões gerais e os repetitivos, estão levando a uma litigiosidade desenfreada. Qualquer tema que é afetado em repercussão geral e em repetitivo, ele incita os contribuintes a ajuizarem centenas de milhares de mandatos de segurança para se reservar o direito de poder usufruir daquela tese. E essa solução não é boa. Nós temos que repensar o sistema que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe. Ele é relevante, mas ele não é a solução ideal. A lei que trata do controle concentrado da DIA-DC, ela também está deixando falhas e está instigando os contribuintes a litigarem. Em relação, por exemplo, ao tema da MP 1185, subvenção de investimentos dos estados, que levou a uma alteração da jurisprudência, nós tivemos o ajuizamento, um colega da Procuradoria comentou comigo, só na sessão onde ele trabalha, no estado onde ele trabalha, mais de 5.000 mandatos de segurança. Isso não está certo, isso não vai ter fim. Bem, diagnóstico, né? Então, falamos das causas, segundo problema, né? A segunda fase, o Conselho Nacional de Justiça, a pedido do ministro Fux e do senador Rodrigo Pacheco, realizou um diagnóstico, o primeiro diagnóstico que analisou dados empíricos. Até então, estou falando de 2021, nunca havia sido feito um diagnóstico com dados do Poder Judiciário para saber onde é que estava a litigiosidade. E nós identificamos todos os problemas, né? O Conselho Nacional de Justiça identificou que hoje nós temos 80 milhões de processos, que é uma coisa absurda. Desses 80 milhões, 36 milhões, mais ou menos, são execuções fiscais. 80% dessas execuções tratam de IPTU, porque o cadastro do município não é atualizado e o prefeito não quer cobrar IPTU, porque cobrar IPTU não dá voto, mas ainda sobram 10 milhões de execuções fiscais, estados e municípios. A Procuradoria, salvo engano, a última informação é que há 1.500.000 execuções fiscais em andamento. Dessas 500.000 são créditos irrecuperáveis, mas ainda sobram 6 milhões de execuções fiscais estaduais. E quais são os tributos mais litigados? Salvo IPTU, ICMS e contribuição previdenciária e PIS/COFINS, ou seja, os tributos que são monstrengos do nosso sistema tributário. O ICMS, por conta da interseção com o ISS e o IPI, nosso federalismo fiscal, a contribuição previdenciária, que é um tributo esdrúxulo, que não tem nenhum marco de normas gerais no Código Tributário Nacional, e o PIS/COFINS, que é uma experiência Frankenstein de criar uma contribuição sobre o consumo que não deu certo e gera uma litigiosidade gigante. Terceira fase, o que o CNJ fez naquela época? Uma recomendação, a recomendação 120 de 2021, com a participação de professores ilustres, o professor Heleno Torres participou, entre outros professores ali, indicando ao Poder Judiciário que incentivasse os juízes a adotarem os métodos adequados de solução de controvérsia, e culminou com a resolução 471 de 2022, que criou a Política Nacional de Redução da Litigiosidade Tributária, estabelecendo várias premissas a serem adotadas pelo Poder Judiciário. Entre elas, a cooperação, o aproveitamento de informações,
a premiação de varas que têm um desempenho bom, a realização não de semanas de conciliação, mas de programas de conciliação, que o judiciário pudesse fazê-lo permanentemente, mas existe um problema que não está resolvido. Por quê? De que forma nós vamos fazer métodos adequados se nós não temos um marco legal, só a conciliação? Então, não adianta a gente pegar os processos que estão em curso ou já ajuizados para fazer conciliação. A conciliação tem que ser pré-processual. Esse processo tem que ir para uma plataforma de ODR, né, Online Dispute Resolution, para resolver o problema antes dele ser distribuído. Porque depois que ele é distribuído, ele já conta na estatística, ele já é um problema, um estorvo. Então, isso já não resolve. Com base nisso, foram criadas a Comissão de Juristas em 2021, por ato do senador Pacheco e do presidente Fux, do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, para a realização de projetos de lei da reforma tributária. Lá tivemos a oportunidade de trabalhar com juristas maravilhosos, entre eles o meu queridíssimo amigo professor Edivaldo Brito, que trabalhou no projeto da consulta tributária, mas a doutora Rita já enumerou aqui os projetos que seriam objeto de análise. Foram propostos em 6 meses 9 projetos de lei, dentre eles, embargadora Carmen, o projeto de aumento das custas do Poder Judiciário. Hoje é um absurdo, uma empresa vai litigar com uma causa com valor de 2 bilhões, as custas da Justiça Federal são limitadas a R$2.000. Isso não faz nenhum sentido, né? Então, nós fizemos um reajuste significativo, essas custas vão para um valor máximo aproximado de 50 ou 60 mil, mais ou menos no teto das custas da Justiça Estadual, mas mesmo assim é um tema difícil do Congresso aprovar, porque é um aumento de quase 2.000%. Realmente é um aumento grande? Porque o valor é irrisório, então nós temos que partir para uma solução mais radical. Mas não só, né? Então, os projetos de lei trataram de vários temas. Primeiro, 2 leis complementares, um Código de Defesa do Contribuinte, que define o contribuinte conforme e o contribuinte devedor quanto mais, para a gente separar o joio do trigo, porque a maioria dos contribuintes quer pagar. A minoria não quer pagar ou quer usar de subterfúgios ilícitos para não pagar tributo. Então, vamos separar. A esse contribuinte conforme, ele tem que ser dado tudo. Todas as possibilidades de transação, de pagamento, de redução da penalidade, principalmente quando ele não teve má fé em cometer um equívoco na interpretação da legislação tributária. Pensamos num projeto de lei complementar de normas gerais para alterar o Código Tributário Nacional e acolher esses projetos, principalmente algo que veio da advocacia, da OAB, que era uma moderação da sanção pecuniária, ou seja, em algumas situações em relação a bons pagadores, quando o contribuinte é conforme, ele vai poder ter uma redução daquela penalidade pecuniária, que hoje a penalidade ela não pode ser reduzida. Pensamos numa adequação do processo administrativo fiscal, especificamente em relação à procuradoria. Eu acho que o tema mais interessante é a reforma da Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal, ela partiu, a proposta, ela parte de uma alteração estrutural significativa, ou seja, ao contribuinte serão dadas todas as possibilidades de pagar o tributo. Ele vai poder antecipar a garantia, pedir a revisão do débito inscrito, ele vai poder substituir a garantia, ele vai ser notificado para pagamento. Agora, se ele não fizer nada disso, rigor da lei, ele vai ter, no momento da citação, ele já vai ter uma penhora online. Ou seja, a gente está dando, de um lado, possibilidade de pagamento para, por outro, impossibilitar que ele fraude a cobrança do crédito tributário. Entre outras medidas que estão ali, como a cobrança administrativa, sim, é polêmico? É muito polêmico, né? Mas talvez não faça sentido o Poder Judiciário cobrar contribuições dos conselhos profissionais. Talvez isso pudesse ser cobrado de uma forma administrativa prévia, e se houver embargos, aí sim judicializa. O mesmo foi proposto em relação a dívidas de pequeno valor.
entre 40 e 60 salários mínimos, essas dívidas teriam uma cobrança administrativa e só seriam judicializadas a partir da propositura dos embargos. Essas ideias, essas premissas, foram premissas pedidas pela ministra Regina Helena Costa, porque ela entendia que nós precisávamos de algumas proposições disruptivas, e entre elas, desembargadora Carmen, está a proposta de arbitragem tributária, que eu confesso que é uma proposta ousada, muito ousada. Por quê? Se na arbitragem privada falamos de créditos privados, na arbitragem pública, de um lado, nós teremos créditos públicos. E isso realmente é uma mudança de paradigma do nosso sistema jurídico, você transacionar sobre crédito público. Mas, em relação a crédito público, créditos públicos que não são créditos tributários, isso já acontece, a AGU já faz isso em relação a créditos não tributários, então não seria algo absolutamente novo, nós estamos partindo de um marco que já existe, tal qual foi a transação, né? A transação começou tímida e em um curto espaço de tempo, graças à competência dos procuradores da Fazenda Nacional, hoje liderados pela doutora Annelise, chegou a um ponto de excelência. Talvez a arbitragem, né, com todas as suas polêmicas, ela comece tímida, não funcione, né, porque realmente é um tema polêmico, mas talvez ela funcione só para teses jurídicas, talvez ela funcione só para matérias de fato. Um exemplo que já foi dado, transfer price, preços de transferência, é uma matéria que tem um viés econômico muito grande, muito mais econômico do que jurídico. Então, talvez para esses temas eu poderia utilizar a arbitragem tributária, para outros temas, teses jurídicas, né, matéria de direito não. Então, a proposta foi encaminhada pelo Conselho Federal da OAB, essa é uma proposta, um pedido da OAB, e a Comissão de Juristas, por unanimidade, que é o importante que se diga, né? Todos os projetos foram votados por unanimidade, sem nenhum voto dissidente. A Comissão de Juristas, com a representação da Secretaria da Receita Federal, lá estava representado o seu secretário, da Procuradoria da Fazenda Nacional, lá estava representado o seu procurador-geral, na época, o então brilhante doutor Soriano, aprovou os projetos. Os projetos são a reforma do possível. É lógico que muitos deles não avançarão, porque são polêmicos, outros poderão ser aperfeiçoados, mas fica a contribuição da comissão para que a sociedade, através dos seus representantes eleitos e também através do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, possa aquilatar se nós estamos preparados ou não para algumas soluções mais disruptivas. Bem, para concluir, quarta fase, o professor Edivaldo já comentou assim sobre o contencioso da reforma tributária do consumo PEC 45A. Tenho escrito sobre o tema, me preocupa muito. Fiz críticas iniciais muito ácidas sobre a solução de controvérsias, porque a PEC partia da premissa da PEC 110, que era um IVA único, um IBS, e ela foi alterada na PEC 45, a criação do IBS do CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser da competência da União. Então, nós temos tributos gêmeos, idêntico fato gerador, mas que não pensaram numa solução de controvérsia, porque a PEC 110 era um tributo único. Então, fui convidado pelo senador Efraim, como especialista no grupo de trabalho da CAI, e fizemos algumas sugestões que, graças a Deus, ontem eu estava lendo o parecer do senador Eduardo Braga, que vai ser votado dia 7 de novembro, foram acolhidas, mas mesmo assim algumas arestas ficaram. Então, eu vou ter uma lei, um processo administrativo para o IBS, mas o processo administrativo da CBS continua com a Receita. Eu vou ter um tribunal do IBS, que vai ser o comitê gestor do IBS, mas a CBS vai continuar sendo julgada pelo CARF. Eu não tenho... existe uma premissa na lei que a Fazenda Nacional tem que harmonizar a interpretação da legislação com o comitê gestor. Então, é uma recomendação, não existe um órgão de solução de controvérsia. Então, com o tempo, é provável que,
tendo jurisdição administrativa distinta e tendo jurisdição judicial distinta, porque o IBS vai ser julgado pelos estados, pela Justiça Estadual, e a CBS pela Justiça Federal, é provável que, com o tempo, os tributos comecem a se distanciar. E isso não existe para isso uma solução clara na PEC 45A. E isso, com certeza, vai gerar contencioso tributário. Contencioso tributário que os contribuintes não querem. O contribuinte não gosta de litigar. O contribuinte litiga porque não tem alternativa. E a causa da litigiosidade são as leis tributárias desenhadas de uma maneira incorreta. Então, o Poder Judiciário não tem nenhuma culpa disso. Nós não provocamos, né? Falo como juiz que sou até 4 meses atrás. O Poder Judiciário não gosta de ter muito processo na sua carteira, né? A Fazenda Nacional não gosta de litigar. Então, de quem é a culpa, né? Do Congresso Nacional. Vamos apontar aí todos as nossas críticas para que o Congresso Nacional nos tragam aí leis tributárias que sejam mais racionais e, de certa forma, consigam diminuir a litigiosidade tributária. Essa era a mensagem que eu vim aqui, a mensagem singela. Agradeço aí a audiência. Um excelente dia para todos e todas. Muito obrigada, doutor Marcos Lívio, pela brilhante exposição. Aliás, tivemos aí um painel com brilhantes exposições. Uma grande honra para mim estar mediando esse painel. Queria agradecer imensamente a atenção de todos aqui que estão nos assistindo, na pessoa da querida professora Marielve, que muito nos honra com a sua presença, uma grande tributarista, uma grande professora, uma grande referência para todos nós. Queria agradecer imensamente a participação do professor Edivaldo, da querida Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, doutora Nelise, da querida desembargadora Carmen Silvia, do doutor Marcos Lívio. Eu acho que estamos todos aqui não em busca de culpados, mas em busca de soluções para a redução da litigiosidade tributária. Acho que nós temos objetivos totalmente comuns, né? E eu termino fazendo uma referência a Ariano Suassuna. Acho que nós aqui não somos otimistas, não somos pessimistas, mas somos todos uns realistas esperançosos, né? Temos que estar sempre com esperança, sempre em busca de melhorar, e, sem dúvida nenhuma, estamos no caminho certo, estamos amadurecendo. Eu acho que a ideia que foi plantada há muito tempo está germinando e vai chegar o tempo de estruturarmos aí esse novo sistema tributário, essas alterações de aprimoramento aí das nossas legislações, e estamos no caminho, né? É um caminho árduo, sem dúvida nenhuma, mas nada é fácil, né? A gente sabe que não existe caminho fácil. Estamos caminhando e temos mentes brilhantes participando desse processo, então com certeza vai dar certo. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigada. Nós agradecemos e parabenizamos todos que participaram desse painel. Esse foi o 6º painel do Congresso. Nós vamos fazer um intervalo agora para o almoço e retornamos às 14 horas com o tema Mediação e Conciliação em Conflitos Ambientais. A todos um bom almoço e atentos ao nosso relógio aí, 14 horas. Estamos de volta com a nossa programação.